mais de 30 anos que sirvo ao Senhor. Eu nasci num berço evangélico. Mas até hoje eu tenho tremor e temor com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmão, é uma coisa muito séria. Nós temos que falar sendo dirigida pelo Espírito Santo. Não do nosso jeito, não da nossa maneira. Não do jeito que nós queremos, mas nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. E essa semana eu pedi, Deus, coloca uma palavra ao meu coração, Senhor. Não aquilo que eu queira falar, mas é aquilo que é necessário a igreja ouvir a tua palavra. Porque muitas das vezes nós queremos falar de nós mesmos, mas nós não podemos falar de nós mesmos. Nós temos que ser dirigida pelo Espírito Santo. E eu estava no meu quarto orando, e o Senhor colocou essa palavra sobre Jonas. E naquele momento que eu comecei a ler sobre Jonas, eu comecei as lágrimas descer sobre meus olhos. Porque eu senti como Jonas naquele momento. Porque muitas das vezes nós falar do profeta da Bíblia, falar que Jonas foi fujão, muitas das vezes é tão fácil, né, irmão? Mas quantos Jonas que não tem por aí fugindo do propósito do Senhor? O Senhor tem colocado algo na mão dele e ele não tem feito a vontade de Deus. Ele tem fugido dos projetos do Senhor. Aleluia, Jesus. E eu me senti assim. Eu falei, quantas das vezes nós estamos dentro da nossa casa, somente ali deitado no sofá, sentado. Muitas das vezes o nosso vizinho do nosso lado está pedindo socorro e nós não fazemos a vontade de Deus. Nós não vamos dar uma palavra amiga. Muitas das vezes um abraço, um aperto de mão. Nós não fazemos nada para poder fazer a vontade de Deus. E eu comecei a meditar sobre a minha vida. Porque quando nós começamos a pregar a palavra de Deus, não é para os irmãos primeiramente que estão aí sentados, é para nós que estamos pregando a palavra. A palavra acorda primeiro aqui, para depois chegar aí. Aleluia, Jesus. E eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Então o Senhor, quando mandou Jonas para aquela cidade de Nínive, porque aquela cidade, ela estava toda, aquela cidade estava ali, irmãos, muito difícil aquele lugar. Estava ali corrompida pelo pecado. E quando Deus mandou Jonas para aquela cidade, Jonas não queria ir para aquela cidade, porque aquele lugar era um lugar muito difícil para poder ir. Assim como muitas das vezes o Senhor fala para mim e para você, para nós fazer algo, e nós não queremos, porque nós olhamos e olhamos, é difícil, Senhor, não tem como ir para aquele lugar. Mas era necessário Jonas naquela cidade, para aquele lugar. E eu comecei a meditar, falei, Senhor, a diferença, né, de Jonas para Abraão, né? Quando Deus mandou Abraão sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela, que eu lhe mostrarei lugar para você. Abraão, ele não questionou com Deus. Abraão, ele obedeceu a voz do Senhor e ele foi para aquele lugar distante. Abraão, ele confiou nos projetos de Deus. E Jonas, ele sentiu medo de ir naquela cidade. E Jonas, ele quis fugir dos projetos de Deus. Jonas, ele quis se esconder do Senhor Jesus. Irmãos, nós podemos esconder de todo mundo, mas de Deus nós não se escondemos. Nós podemos esconder da missionária Cida, fazer algo que a missionária Cida não veja, mas o Senhor está tendo seus olhos voltados para a terra. Dos olhos do Senhor não tem nada que fique escondido que não venha a ser revelado. E Jonas tentou fugir da presença de Deus, tentou fugir dos projetos do Senhor. E Jonas dormiu um sono profundo e foi parar ali naquele peixe, naquela baleia ali. Mas mesmo assim, irmãos, eu comecei a meditar a palavra do Senhor. Eu gosto muito de meditar na palavra do Senhor. Mesmo Jonas tentando fugir dos projetos de Deus, mesmo Jonas tentando se esconder do Senhor, mas Deus poupou Jonas por causa do chamado que ele tinha na vida de Jonas. Porque não era para ir outra pessoa naquela cidade de Nínive. O Senhor confiou em Jonas para ir para aquela cidade. Porque o Senhor, como Ele sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Quando Jonas ele tentou fugir dos projetos, quando Jonas tentou não querer ir para aquele lugar, o Senhor poderia, como Deus, Ele poderia mandar outra pessoa para aquele lugar. Ele poderia pensar assim, mas se Jonas não quis ir para aquele lugar, eu vou levantar outro para ir naquele lugar, outro profeta, outro homem de Deus para aquele lugar. Deus poderia fazer isso, irmãos. O que o Senhor está falando aqui nessa tarde para mim e para você? O que Deus tem preparado para você é para você, não é para outro. Deus queria que fosse Jonas que fosse para aquela cidade de Nínive. Aleluia, glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus.
estavam muitas pessoas. Ali tinham suas riquezas, ali naquele navio, suas fazendas. E ali, por causa da dormência de Jonas, da desobediência de Jonas, todo aquele povo que estava dentro daquele navio, eles começaram a perecer. O que eu entendo nessa tarde com essa palavra sobre Jonas? Muitas das vezes, se nós fizéssemos aquilo que o Senhor manda nós fazer no primeiro momento, nós aprendêssemos a obedecer a voz de Deus, muitas coisas nós poderíamos evitar na nossa vida. Tem coisas que não é o inimigo que provoca nas nossas vidas. Tem coisa que é eu mesmo e você que torna aquela situação se tornar difícil. Porque nós não aprendemos a ouvir a voz de Deus. Se nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, entender o que o Senhor tem para mim e para você aqui nessa tarde, quando o Senhor mandar nós fazer algo para Ele, no primeiro momento nós vamos obedecer a voz do Senhor. Mas Jonas, no primeiro momento, ele quis se esconder, ele quis sair da presença de Deus. E por causa da vida dele, aquelas pessoas estavam ali perecendo, estavam ali naquele navio, arriscado todos morrer. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus na vida de Jonas, ele se lembrou que o Senhor tinha falado com ele. E ele tinha que obedecer a voz de Deus. Que ele tinha que ir para aquela cidade. Aleluia, Jesus. E eu achei tão interessante quando aquele marinheiro que estava ali naquele navio, ele olhou para Jonas e falou: o que tu faz? Tu dormes dormente. Ô irmãos, que tristeza, né? Para mim e para você. Quantas das vezes, né? O Senhor olha lá do céu para mim e para você e fala: você está adormecido espiritualmente. Você está dormindo. Enquanto a cidade está precisando de você, enquanto o teu vizinho está precisando de você, enquanto a tua família está precisando de você, você está dormente, você está dormindo. Irmão, é triste quando chega alguém e fala isso para nossas vidas, que nós estamos dormindo. Quando o Senhor olha e fala: você está dormindo espiritualmente. Que nós temos que ter um cuidado, irmão, de não estar dormindo espiritualmente. Que nós temos que ser sensível à voz do Espírito Santo. Obedecer a palavra de Deus. Andar nos princípios do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E ele olhou e falou: por que tu dormes, Jonas? Está dormente? Por causa de você veio sobre esse mal, sobre este povo. Aleluia, Jesus amado. Quem é o teu Deus? Ele chegou em Jonas e falou: quem é o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Irmãos, muitas das vezes as pessoas do mundo, ela nos observa e fala: quem é o teu Deus? Quem é o teu povo? Da onde tu vem? Por isso, irmãos, que nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. E aonde o Senhor nos dá oportunidade para nós passar, as pessoas têm que ver Deus na nossa vida. Não precisamos nós bater no peito e falar: eu sou evangélico, eu sirvo a igreja tal, porque placa não vai entrar no céu, irmão. O que vai entrar no céu é um povo remido, zeloso e boas obras. Então, nós temos que ter a nossa identidade de cristão. As pessoas têm que olhar para mim e para você e ver que nós servimos um Deus que muda a história, que muda a situação. Eu olho para a irmã Cida, eu vejo Deus na irmã Cida. Não estou puxando o saco da irmã Cida, mas eu aprendi a amar mais a irmã Cida quando ela me levou nos apartamentos ali, né? Passou um pouquinho de dificuldade comigo, né? Eu sou um pouco meio alegre em muitas coisas. E eu estive com ela, eu vi a paciência. Eu falei pro meu esposo: amor, eu vi Deus na irmã Cida. A irmã Cida não precisou bater no peito e falar assim: eu sou da igreja tal, não. Só que eu vi Deus na vida dela pelas atitudes dela, pelo jeito dela falar comigo. Eu vi Deus na vida dele. Então, irmãos, as pessoas têm que olhar e ver Deus na nossa vida. Não precisamos de nós falar, mas as pessoas têm que ver Deus em nossa vida. E Jonas, pela graça e pela misericórdia de Deus, Jonas se despertou do profundo sono que ele dormia e foi para aquela cidade de Nínive pregar a palavra de Deus. E através da vida de Jonas, aquela cidade foi salva. Aleluia. Deus poderoso, Deus misericordioso. Então, irmãos, vamos fazer o ID do Senhor. Eu sei que não é fácil fazer a obra de Deus. Para mim poder estar aqui hoje, o inimigo tentou em diversas situações para mim não estar aqui hoje. A missionária Cida sabe um pouco, eu sempre estou conversando com ela pelo WhatsApp. O nosso carro estragou, e daí eu falei: meu Deus, como eu vou estar lá tarde pregando a palavra de Deus?
Que jeito que eu vou? Meu esposo falou, não, meu amor, Deus vai preparar. E Deus preparou, o pastor Pedro preparou a pampa dele. Nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E, irmãos, aí eu falei assim, a gente começa a andar e meditar. E meu esposo do meu lado, aqui dali eu vi Deus, ele falando, Deus usando a boca dele, ele falou assim, amor, Jesus pregava a palavra do Senhor em cima do jumento, andava de a pé, e hoje em dia as pessoas têm uma dificuldade para poder fazer o ídolo do Senhor, tem tudo na mão e põe dificuldade em tudo, reclama de tudo. Irmãos, que nós vamos se despertar nesses últimos dias, que nós vamos fugir da presença de Deus, que nós não vamos querer se esconder do chamado de Jesus que Ele tem para mim e para você, que no primeiro momento, quando o Senhor falar comigo e com você, você vem ser sensível ao Espírito Santo e vem aprender a ouvir a voz de Deus, porque é tão bom aprender a ouvir a voz de Deus, irmãos. Deus é tão maravilhoso em nossas vidas, mesmo na dificuldade, mas o Senhor nunca nos desamparou, o Senhor cuidou, o Senhor poupou Joana ali daquele peixe ali, ficou ali dentro do ventre do peixe, e o Senhor poupou, o Senhor guardou a vida de Jonas, por amor à vida dele, porque precisava dele estar naquela cidade pregando a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos aqui hoje, não é porque nós merecemos, nós somos melhores do que os outros, mas é porque é pela graça, é pela misericórdia de Deus, e pelo chamado que o Senhor tem na minha e na tua vida. O Senhor tem nos poupado, o Senhor tem nos livrado da sepultura, para podermos transmitir o ídolo do Senhor Jesus, para que nós não vamos se esconder da presença de Deus, porque nós não podemos se esconder da presença de Deus, mas nós estamos com o nosso coração ligado com o Senhor Jesus. E essas palavras, irmãos, porque eu não sou de pregar muito tempo, não, foi essas palavras que o Senhor falou no meu coração, porque se eu falar daqui mais para frente, não é o Espírito Santo que está usando a minha vida, é de mim mesmo, e nós temos que ser usada pelo Espírito Santo, amém? E eu agradeço a minha oportunidade.